E agora com vocês, de forma virtual, Antônio Carlos Sequim, da Academia Brasileira de Letras, com a conferência O Lugar das Línguas e das Culturas. Olá, bom dia em Brasília, boa tarde aqui de Lisboa, onde eu falo. A minha intervenção se intitula João Cabral, tradutor e traduzido. Senhoras e senhores, espectadores, presentes virtualmente também, eu agradeço, na pessoa do professor Dr. Alexandre Pilati, o honroso convite para abrir a Conferência Internacional de Línguas Portuguesa e Espanhola. E, para ser fiel à proposta do encontro, pensei que o mais adequado seria falar de João Cabral de Melo Neto, o mais hispanófilo de nossos grandes poetas, não só por haver residido na Espanha, no Paraguai, no Equador e em Honduras, mas por ter sido um grande conhecedor da literatura em língua espanhola e autor, em 1949, de um excelente e pioneiro ensaio sobre a obra pictórica de Juan Miró. Desta vez, todavia, não falarei da enorme presença da Espanha na poesia de Cabral, objeto de dezenas de ensaios e de alguns livros de grande qualidade crítica. Meu tema central são as traduções de seus poemas, mas pensei em trazer também à baila uma faceta menos conhecida do poeta, a de tradutor. Quais textos traduziu e em que circunstâncias se ocupou disso? Em outras palavras, João Cabral, tradutor, e João Cabral, traduzido. A primeira tradução cabralina foi publicada em 1945, um conto de William Saroyan, clássico da literatura de língua inglesa, intitulado O Ousado Rapaz do Trapézio Suspenso. Curiosamente, os segmentos iniciais dessa narrativa se intitulam Sono e Vigília. Ora, o livro de estreia de Cabral, 3 anos antes, se chama Pedra do Sono. E, a partir de Um Engenheiro, de 1945, ele vai se notabilizar como um poeta da vigília, do olhar aceso. Então, curiosamente, nós temos o sono e a vigília, João Cabral, que parte da Pedra do Sono para a vigília de Um Engenheiro, já, de alguma forma, prenunciados nos capítulos, né, nos segmentos do conto de Saroyan, Sono e Vigília. Na carreira diplomática, o primeiro posto de João Cabral, em 1947, foi em Barcelona. A partir de então, ele desenvolveu forte vínculo com a cultura espanhola, de início com a Catalunha, que dispõe de idioma próprio, o catalão, ao lado do espanhol. 2 anos depois, seria publicado no Brasil, na Revista de Poesia número 4, o mais extenso trabalho de tradução de João Cabral. 15 poetas catalães. João Cabral sempre teve tendência a valorizar mais o traço regional do que o traço nacional. Cuidou de divulgar não os nomes consensuais da literatura espanhola, mas os nomes específicos da literatura catalã. Traduziu também do inglês e do francês, línguas básicas no mundo da diplomacia. Em 1955, ocupou-se de William Carlos Williams, Emily Lowell e Charles Eaton para 2 antologias com poetas de língua inglesa. Em 1980, retornou a esse idioma
com 5 poemas de Robert Brinkhurst, incluídos na coletânea Kimbungo, organizada por Carrie Shawn Keys. Antes, em 1963, publicara a tradução de um clássico de Calderón de la Barca, Os Mistérios da Missa. Para quem viveu 79 anos, João Cabral não desenvolveu atividade muito intensa no terreno tradutório. Seu trabalho com A Sapateira Prodigiosa, de Garcia Lorca, ainda permanece inédito. Traduziu a peça para o Teatro Tablado, do Rio de Janeiro, dirigido por Maria Clara Machado. Ela, Maria Clara, aliás, é personagem de relevo numa história importante na trajetória de João Cabral. Maria Clara declinou de levar ao palco uma obra que ele, João Cabral, escrevera por encomenda dela, Maria Clara, nada menos do que Morte e Vida Severina. Maria Clara lhe havia solicitado um Alto de Natal, uma peça de teatro, né, que comemora o nascimento de Cristo. Provavelmente esperava um enredo com a presença dos Reis Magos, São José, da Virgem, dos pastores, mas João Cabral lhe entregou um auto, uma peça que expunha a sofrida realidade do Nordeste brasileiro, na qual Jesus é simbolicamente retratado como um severino retirante, um severino retirante e um outro severino recifense, que simboliza Jesus, nascido num mangue em meio à pobreza. A recusa do texto gerou uma grande mágoa em João Cabral, que, em entrevistas, não deixava de rememorá-la. Ironicamente, poucos anos depois, Morte e Vida se transformaria em obra de monumental sucesso, com mais de 100 edições em livro e dezenas de encenações Brasil afora e Brasil adentro. Ainda sobre João Cabral, tradutor, cito A Montanha dos Sete Patamares, uma autobiografia de fundo religioso do monge Thomas Merton, obra hoje esquecida. Nos créditos, a tradução é atribuída a outro escritor, não a João Cabral. Tradução, teoricamente, de José Geraldo Vieira. João Cabral assumiu a autoria da tradução numa entrevista ao crítico Luiz Costa Lima. Contou que, no ano de publicação do livro, 1952, encontrava-se no Brasil, afastado da função diplomática, sob a acusação de articular no exterior uma rede comunista. Teve de retornar ao Recife, sem dinheiro, sem salário, com mulher e 3 filhos para sustentar. Para ganhar dinheiro, uma alternativa foi fazer tradução. Pedia a outra pessoa que assinasse, pelo temor de represálias em função das perseguições políticas. O curioso, no caso, foi ele ter traduzido o livro de um monge, em tudo hostil ao ideário comunista. João Cabral manifestava, de fato, à época, sintonia com o comunismo. Em determinada fase da vida, considerava Stalin seu grande ídolo e jamais deixou de ser considerado um autor de esquerda. Examinemos agora o João Cabral traduzido. E, até o momento, registram-se poemas seus em ao menos 7 idiomas: alemão, catalão, espanhol, francês, holandês, inglês e italiano.
Sabemos que a tradução de poesia tende a ser mais difícil e a circular menos do que a tradução de prosa. Não se pode comparar a ressonância de um Jorge Amado, presente em dezenas de idiomas, com a de João Cabral, apenas em 7 línguas, e mesmo assim, algumas vezes, em edições de muito pequena tiragem. Tive o privilégio de conviver bastante tempo com ele. Quando regressava ao Brasil, nas suas férias de diplomata, sempre me recebia com gentileza e afeto. Certa feita, João Cabral me revelou que as traduções de seus poemas que o deixavam feliz eram as do alemão e do holandês. Indaguei o motivo. Respondeu que, como não entendia nada de alemão nem de holandês, poupava-se do sofrimento com as eventuais barbaridades cometidas pelos tradutores contra os seus textos. Desgostou-se com uma tradução para o espanhol. Como sabem, existe uma tradição poética muito em voga no romantismo dos jogos florais, em que o autor compara a mulher às flores. João Cabral pensou no poema não de jogos florais, e sim jogos frutais, projetando a figura feminina em frutas saborosas e suculentas do Nordeste, a mangaba, a graviola, o cajá, entre outras. As delicadas e convencionais associações da mulher ao reino das flores se transformaram, na mão de João Cabral, em eróticos e inesperados jogos de frutas. A mulher como fruta e fruto do desejo. A tradutora espanhola, não entendendo a proposta do original, transformou o que eram jogos em sucos frutais. Suco de goiaba, suco de cajá, etc., para perplexidade e total decepção do poeta. Trata-se, todavia, de uma infeliz exceção, porque ele, em geral, foi contemplado com excelentes traduções, como a de Kurt Meyer Clason, divulgador das letras brasileiras em língua alemã, para a qual verteu, além de Cabral, autores como Euclides da Cunha, Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa. Em inglês, ocupou-se dele a poetisa Elizabeth Bishop. Tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, ressaltam-se as traduções para o espanhol. Desde as pioneiras de Ángel Crespo, em 1962, até as recentes e excelentes de Iván Carvajal, em Vivir en los Andes, Poemas Equatorianos. A mais completa entre todas, para o espanhol, encontra-se em Piedra Fundamental, de 2002, resultado de um projeto em que tive a satisfação de atuar. Este livro, Piedra Fundamental, congrega um conjunto de notáveis tradutores, vários deles também poetas. A mim coube a seleção dos poemas e o pós-fácio da obra, editada na importante coleção Ayacucho, com organização de Felipe Fortuna. Sediada na Venezuela, a Ayacucho vem publicando uma série de clássicos de literatura latino-americana, com a inclusão de alguns poucos títulos de literatura brasileira.
Piedra Fundamental é volume que contém 436 páginas e contempla não só a poesia, mas também a prosa de João Cabral de Melo Neto. Já o recente Vivir em Los Andes é uma pequena joia editorial, muito bem cuidada na qualidade do texto e na composição e impressão, numa tiragem de 1.000 exemplares numerados. A coletânea agrega os 10 poemas equatorianos até 1920, conhecidos de João Cabral, todos eles localizados numa seção Viver nos Andes, do livro Agrestes, de 1985. Em 2021, saiu ampliado uma nova edição. Por quê? Numa pesquisa na Fundação Casa Rui Barbosa, a professora Edneia Ribeiro localizou 53 poemas inéditos de João Cabral, e dentre eles, nada menos do que 9 eram dedicados ao Equador. Por isso, Vivir em Los Andes, na segunda edição, praticamente dobrou de tamanho, passando de 10 para 19 poemas equatorianos, entre eles Quito de América, um longo poema de 12 estrofes e 48 versos. Os inéditos dessa obra, né, da Poesia Reunida, abordam temas muito caros a João Cabral, como a comparação entre o Nordeste e outras paisagens, o Nordeste e o Equador, trazendo consigo o Pernambuco de origem, seu estado natal. Ele sempre buscava, no novo espaço em que ele morava ou visitava, os traços, a semelhança com a sua região de origem. Outra característica de tais poemas, digamos, estrangeiros de Cabral, consiste no que eu entendo uma percepção política da paisagem. Ou seja, Cabral não examinava, não encarava a paisagem de um país, de um outro país, apenas como um elemento natural. Ele interpretava o elemento natural, a montanha, o rio, o vulcão, como uma metáfora de fatores históricos ou sociais. Exemplo, o Chimborazo, né? Simboliza a latência de uma futura explosão, apesar de tratar-se de um vulcão mudo, de um vulcão adormecido. O poeta associa o Chimborazo ao povo latino-americano, mudo também. Dispõe de um potencial exclusivo, como vulcão, mas encontra-se igualmente calado, à espera de um Bolívar, de um comandante libertador que venha deflagrar a combustão, esse fogo potencial, esse fogo adormecido nas entranhas, para que o povo da América Latina possa construir o próprio destino e concretizar seu caminho para a liberdade. Outra constante em João Cabral é a crítica à hipérbole, ao exagero, ao discurso caricatural do tribuno, aquele que fala muito para dizer nada, um discurso cheio do vazio. Se ele demonstrava imensa empatia, identificação com os oprimidos, João Cabral, por outro lado, manifestava intensa antipatia por alguns poetas que ele considerava muito retóricos, muito hiperbólicos, dentre eles Pablo Neruda. João Cabral achava que Pablo Neruda representava essa retórica fácil, essa retórica em voz muito alta, e ele culpava Neruda, coitado, né, de ter feito mal à poesia brasileira, pela influência
que Neruda teria exercido sobre Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e outros poetas que, nos anos da década de 1940, né, seguiram essa trilha, esse caminho poético de uma poesia combativa, né, em alta voz, indicada pelo escritor chileno. Retornemos ao João Cabral, tradutor, em dois outros níveis menos falados. Eu diria que é o tradutor de uma linguagem não verbal para a linguagem verbal. Uma tradução que vamos chamar de intersemiótica. Por exemplo, traduzir a linguagem da pintura na poesia, traduzir a linguagem da escultura no poema. Vários de seus poemas, entre aspas, traduzem a linguagem pictórica de artistas como Miró, Vicente do Rego Monteiro, Picasso e, em especial, Mondrian. O mais próximo na tela da pintura com aquilo que João Cabral pratica no texto. Então, eu diria que Mondrian é quase um alter ego pictórico de João Cabral. Você lendo os poemas de Cabral sobre Mondrian, você aprende ao mesmo tempo sobre Mondrian e sobre João Cabral, que se espelha nessa pintura desse outro. E ele também, curiosamente, traduz para a literatura correspondente, né, artes populares. Ele vai ver poesia em artes populares como o cante flamenco, né, o cante gitano, o futebol e a tauromaquia. João Cabral era aficionado, né, da corrida de touros e via no passe, na precisão do toureiro frente ao touro, a mesma acuidade e precisão que o poeta deveria ter frente à palavra. Por fim, num outro nível, eu proponho que o consideremos um tradutor dentro do próprio idioma, do português, ou seja, tradutor do português para o cabralês, para o idioma poético próprio que ele criou. Ele vai se deparar com certas palavras desgastadas, tradicionais, no lirismo, na poesia em língua portuguesa, e vai traduzi-las por outras palavras de seu próprio idioma poético. Exemplo, o poema O Relógio. Né? Neste poema, O Relógio, que está em serial de 61, ele descreve vários mecanismos que funcionam para marcar a passagem do tempo. Né? Claro que o relógio é um símbolo maior, né, do instrumento que marca a passagem do tempo. Mas João Cabral localiza no corpo humano um outro marcador de tempo, que é a nossa bomba motor, que é o coração. Ele vai dizer num verso, né, ele, quando fala da bomba motor, ele diz coração noutra linguagem. Portanto, na linguagem que não é a cabralina, é coração. Quando o coração é traduzido para o cabralês, em vez de coração, nós vamos ter uma bomba motor dentro de nós. Ele está interessado na bomba motor, né? Naquilo que marca o ritmo da nossa vida, embora também nós possamos estar sujeitos à arritmia, que é quando a bomba motor deixa de funcionar na sua plenitude. Mas, na sua regularidade, ela se compara à máquina do relógio. E não vai interessar como símbolo do amor, porque esse é o coração na outra linguagem e não a linguagem cabralina. Outro exemplo disso nós encontramos no texto Espanha en el Corazón, que, como vocês sabem, né, é o título também de um dos poemas mais conhecidos de João Cabral, que é o poema O Relógio.
de uma obra, de um livro de Pablo Neruda, Himno a las Glórias del Pueblo na Guerra, de 37, dedicado à Guerra Civil Espanhola. Se nós temos João Cabral citando Pablo Neruda, já vemos que boa coisa não vai ser, né? Que alguma crítica ele vai fazer aos versos de Neruda. E Neruda coloca a Espanha no coração, né? Que é o músculo, o órgão menos apreciado pela poesia de João Cabral. Então, Neruda afirmava que ele trazia a Espanha no coração. E João Cabral respondeu: a Espanha é uma coisa de tripa, mais abaixo do estômago. A Espanha está nessa cintura que um toureiro oferece ao touro. Então, vejam, ele desloca o símbolo da Espanha quase para o baixo ventre, né? Alguma coisa funda, de baixo, e não em cima, como o coração. Portanto, ao símbolo coração, ele contrapõe a tripa, que é uma palavra considerada de mau gosto na poesia, e que ele provocativamente incorpora no seu vocabulário unicamente para fustigar, né, para criticar o coração que surge na poesia de Pablo Neruda. Finalmente, em Descoberta da Literatura, um poema da Escola das Facas, de 1980, João Cabral conta a história de si, quando criança, Descoberta da Literatura. Ele, de um lado, descendente do senhor de engenho, do proprietário rural, e do outro lado, simpático aos camponeses, aos trabalhadores. E ele narra, neste poema, os seus encontros clandestinos com os trabalhadores analfabetos da propriedade da família, quando esses trabalhadores entregavam uma história, um folheto de cordel, uma narrativa popular de cordel. E a obra de João Cabral pode ser vista, de certo modo, como um cruzamento, como uma interseção entre essas duas linguagens. A linguagem culta da Casa Grande, de onde ele provém, e a linguagem popular para a qual ele se dirige, a dos trabalhadores analfabetos. Tanto que o próprio poeta denominou um livro seu Duas Águas, né? A água da comunicação popular e a água da reflexão mais erudita. Sua poesia, no conjunto, flui como um rio em ambas as direções. A da comunicação direta, presente em Morte e Vida Severina, tem raiz no cordel. É uma literatura para voz alta, que pode até eliminar a leitura. Você pode ouvir o poema em vez de ler o poema. A outra água, a outra vertente, se materializa numa versão mais cerebral, mais elaborada, demandando uma atenção e uma abordagem silenciosa e reflexiva do leitor. Não é a poesia para todos do auditório, mas é a poesia para cada um, o leitor solitário. João Cabral navega nessas duas águas. Não adere completamente ao discurso popular, ao discurso do cordel, porque, como eu observei num ensaio, se é possível a alfabetização de alguém, é impossível a desalfabetização de alguém. Na tentativa de escrever um simulacro do cordel, o poeta vai deixar clara a marca linguística diferenciada da sua origem social na Casa Grande. Ele não vai fazer um cordel fingindo que é analfabeto.
Ele vai se dirigir para uma linguagem próxima ao cordel, mas vai deixar explícita, de uma maneira honesta, a sua origem social. Mas, ao se dirigir aos leitores da Casa Grande, aos cultos, aos alfabetizados, João Cabral nunca vai calar a sua simpatia pelos deserdados, pelos pobres, por aqueles que quase não têm voz e que reconhecem na voz do grande poeta João Cabral o alto-falante necessário para se fazerem ouvir. Obrigado. Muito obrigada, Antônio Carlos, da Academia Brasileira de Letras, por compartilhar o teu conhecimento conosco.